Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cintia Lia e eu trouxe esse livro aqui, Verity, de Colin Hoover, para a gente conversar um pouquinho. E é uma história cheia de reviravoltas, que mistura romance, suspense, é bem intrigante. E atenção, ela tem aqui uma informação, a classificação, indicação etária. Nem todos os livros, a grande maioria, na verdade, não possui, mas ela deixou aqui essa informação bem na capa. E essa é uma terceira edição da editora Record, né, de 2020, e uma das últimas publicações também da autora. E agora vamos para a história. E a história já começa em pleno caos. Lowen, que é a personagem principal, e depois em alguns momentos ela se torna secundária, vocês vão entender por quê. Ela tá ali em Manhattan para atravessar um farol, e aí de repente um cara é atropelado bem na frente dela. E aquela coisa bem sangrenta mesmo, espirra sangue nela, e ela ainda não se deu conta muito bem do que aconteceu quando surge um cara, né, toca ela pelo braço, pergunta, você tá bem, né, porque as pessoas ali parecem que não estão se importando muito, a vida corrida, ninguém presta muita atenção em ninguém. E aí isso chama a atenção dela, né, porque alguém se preocupou, viu que ela tava ali suja de sangue, se ela tinha se machucado também. E aí ele leva ela até uma cafeteria, né? Fala, não, a gente precisa ver se tá tudo bem, né? Você precisa se limpar, enfim. Eles entram numa cafeteria, o banheiro feminino está ocupado, então eles entram no masculino, ele entra junto com ela e começa a checar, né, se tá tudo bem, enfim. Aí depois de ver que ela tá ok, aí eles trocam algumas palavras, né? Ela pergunta, você é médico? Ele diz, não, eu trabalho no ramo imobiliário, ou melhor, trabalhava. E aí começam a trocar umas palavrinhas, enfim. Mas tudo muito rapidamente. Ela observa uma aliança no dedo dele, porque ele é um cara charmoso, bonitão também, boa pinta. Mas ela tá um pouco com pressa ali, porque ela tem um horário marcado, ela tem uma reunião de negócios, né? Então, ela fala, poxa, como é que eu vou agora, né? Enfim, aí ele ainda tira a camisa dele, né? Acaba oferecendo pra ela e ela fala, não, mas e você, como é que você vai ficar, tal? E aí ele fala assim, não, eu dou um jeito. E aí ela veste a roupa dele, enfim, e acaba saindo. A Lowen é uma autora, ela escreve e ela tá num período de vida, assim, que é totalmente conturbado. Então, ela acabou de perder a mãe, ela tá se recuperando desse fato, ela também não tinha uma relação muito boa com a mãe dela. Estava um período também sem trabalhos, até com uma certa dificuldade financeira. Então, a vida dela tá assim, tá o caos, tá virada de cabeça para baixo. E ela segue para essa reunião. Quando ela entra no prédio, tá lá esperando o elevador, enfim. Quem ela encontra? Pois é, o cara da camisa. O cara da camisa é o Jeremy e ele tá indo para uma reunião também no mesmo prédio. E quando ela sai do elevador, ela encontra Corey. E Corey é o agente literário dela, né? Eles fizeram alguns trabalhos juntos, enfim, alguns trabalhos extras também. E eles tiveram ali, né, um caso mal resolvido, e ali eles têm uma rápida conversa também, né, tá tudo bem, enfim, sua mãe, como é que tá, né, nem sabia direito o que tinha acontecido, aquela coisa. E aí eles seguem, né, vão pra reunião, e aí entra na sequência, né, a Amanda, que é editora, um advogado, e o Jeremy. Ela chega na reunião simplesmente sem saber de nada, né? Totalmente pega de surpresa. E ali eles fazem uma proposta para ela. Uma das autoras, né, de grande sucesso, ela tá impossibilitada de escrever. E aí eles pedem para que ela dê continuidade. Eles dizem que tem que ser alguém, né, com experiência já no gênero, né, para escrever esses próximos 3 volumes aí e para ontem. E aí quando falam que a Verity Crawford, ela fica pálida, assim, ó, não acredito. Isso porque essa autora tá ali em pleno sucesso, né? Tava no auge da carreira dela. Só que ela entraria, né, como coautora, mas na verdade ela ia escrever tudo. Por conta da fama, né, da autora, da Verity, né, pra ela
porque senão as pessoas deixariam de comprar, talvez, o livro, né, a sequência de séries, enfim. E ela que é toda tímida, né, a Lowen, ela ia fazer até turnês, enfim, algo que ela nem pensava, e ela ia ganhar um dinheirão para cada livro publicado. Imagina, aquilo não poderia ter vindo em melhor hora? Ela na pindaíba ia receber uma bolada de dinheiro. Só que ao mesmo tempo ela é super tímida. E imagina ela fazendo turnês e falando com um monte de gente. Ela fica um pouco assustada até com essa situação. E ela chega assim a pensar em recusar a oferta. E aí Jeremy chama ela para conversar sós. Não, pera um pouquinho, vem aqui, vamos conversar só nós dois. E aí, quando estão só os dois, ela pergunta, né, por que que a autora não pôde terminar de escrever, né, o que que ela tinha de fato. E aí ele fala que ela sofreu um acidente de carro e ela não tem a mínima condição de dar sequência para esse trabalho. Ao mesmo tempo, ele conta também que ele tinha 2 filhas gêmeas, né, as 2 eram gêmeas, ele tinha acabado de perder uma das filhas e a outra também na sequência. Ou seja, a vida do cara é totalmente cheia de tragédias. Só que, para escrever como coautora ou pseudônimo, ela precisaria entender um pouco mais sobre a escrita, né, da Verity. Então, ela teve que ir, né, até a casa deles, né, até a casa da Verity e do Jeremy, para poder entender, né, fazer uma busca lá nas anotações dela, dar uma espiada, né, no que ela escrevia, ler, né, os primeiros volumes da série, para ela entender um pouquinho sobre esse processo de escrita da autora. Nesse período também foi ótimo, porque ela estava ali meio que sendo despejada do apartamento também, né, como eu falei, ela estava com problemas financeiros, então ela saiu de Malicuia, né, foi até a casa lá do casal, e ela não sabia quando ela chegou, primeiro que o lugar era imenso, enorme, né, ela ficou chocada, e também, né, a autora famosa, né, podre de rica, e aí quem recebe ela é uma criança, e ela não sabe, né, que na verdade o casal tem mais um filhinho, e aí lá ela conhece pessoalmente, né, a Verity. Ela fica acamada o tempo todo, né? Ela não anda. E assim, ela tem uma enfermeira que presta cuidados, né, a ela o tempo todo, tá ali com ela, acompanhando, dando remédios. E agora começa a melhor parte do livro pra mim, que é a parte das descobertas. Então ela vai lá no escritório, né, Jeremy, não, fica à vontade, né, você tá na nossa casa, você vai ficar aqui um tempo, fica à vontade, né, dá uma olhada no escritório. E quando ela pensa que ela vai encontrar algum esboço ali, né, dos próximos volumes, alguma ideia, ela descobre uma autobiografia da Verity. Eu lia as páginas desse livro contando a história, narrando a história, mas eu ficava procurando logo esses capítulos que mostravam justamente essa autobiografia, porque é a parte mais intrigante e mais interessante do livro, para mim, na minha opinião. E aí fica a dica aqui para vocês. Quem não gosta de spoiler, melhor parar o vídeo por aqui. E agora, para quem é curioso, quer saber tudinho o que acontece, eu vou te contar. Ela começa a autobiografia dela, né, um pouco mais tranquila, porém já prevendo o fim dela. De quando ela conheceu o Jeremy, né, ela tinha 22, ele 27, um cara todo bonitão, charmosão. Se conheceram numa festa, ela tava com um vestido todo impactante. Aí conta umas cenas mais apimentadas também, já logo aí. E aí ele tem que se mudar depois de 2 anos, né? Eles começam a namorar, depois de 2 anos ele tem que se mudar para Los Angeles por conta do trabalho. E ela vai junto. Aí já começa a ficar um pouco mais desconfiada quando ela coloca, né, em alguns trechos, percebe que ela tá ficando dependente emocionalmente dele, né? E ela vai se tornando cada vez mais obcecada por ele. E eu até fiquei com medo, assim, dele, né, começar a ser abusivo com ela, enfim. Mas vocês vão ver, gente, esse livro, ele tem muitas reviravoltas, assim. Você tem um momento que você já não sabe mais o que pensar, quem que tá certo, quem que tá errado. É um negócio muito louco.
Como ela tá de acompanhante, né, ele que foi pra trabalhar, ela tava lá sem fazer nada, enfim, ela resolve começar a escrever. Ela cria 2 personagens, né, e ele lê, chega a ler, né, o que ela tá escrevendo, ele gosta bastante. E nesse livro, rola um pouco disso também, né, assim como a escrita, né, da Verity, a Lowen também, com o caso lá dela com um agente literário, ela tem a impressão que ele se apaixonou, na verdade, pelo que ela escreveu, e não pela pessoa que ela era. E aí, por isso que não deu certo. E aí, aqui acontece o mesmo caso também. Ela escreve e ele se apaixona ainda mais, né, pela escrita dela. Então, os dois se casam, né, e ela acaba engravidando, e aí começa o maior problemão de todos. Enquanto o Jeremy tá todo empolgado, né, ai, a gente vai ter um filho, ai, que prazer, né, ela tá toda preocupada, porque lembra que ela era obcecada por ele? Então, ela fica, meu corpo vai mudar, ele não vai mais gostar de mim, ele vai me deixar de lado por conta da criança. Agora, você imagina esse problema multiplicado por 2, porque depois ela descobre que são gêmeas. Ela tá esperando 2 filhinhas, né, 2 meninas. Aí você vai lendo, você vai falando, não é possível um negócio desse. Essa mulher, ela tem tanto ciúme, ela é tão obcecada, e ela tenta abortar, né, as crianças, ela tenta, assim, se machucando mesmo, né, e ela não tava nem aí pra isso. Mas, pra sorte das crianças, ou não, né, nada disso dá certo. As crianças nascem, uma delas acaba ficando com uma certa sequela, mas ela não para por aí e ela continua negligenciando as meninas, né, depois que elas nascem. Aí, enquanto o Jeremy ia para o trabalho, ele saía para trabalhar, ela deixava as crianças lá. Ela não queria nem saber das crianças, ela ia, sei lá, largava as crianças chorando, ia fazer qualquer outra coisa, e aí quando ele chegava, ela tinha a capacidade de fingir que ela tava cuidando, que ela tava ali o tempo todo, que ela, né, fez isso, fez aquilo para as crianças, não tinha feito nada, é uma mentira. Coitadinhas, eram só bebês indefesos. Enquanto isso, na casa vão acontecendo algumas coisas esquisitas, assim, né? A Lowen, ela começa a sentir a presença, mesmo assim, antes de saber algumas dessas coisas, ela começa a sentir a presença da Verity muito esquisita, né? Ela sente uma energia ruim. E às vezes ela se pega ali olhando pra janela, né, da Verity, e parece que de repente a janela fecha, mesmo sem a presença da enfermeira. Ela fala, não é possível isso, a mulher tá acamada, ela não sai da cama, não se movimenta, né? Eu acho que eu tô vendo coisa. Depois o filhinho mais novo aparece com um queixo machucado, ele se machucou por conta de uma faca. E ele fala, né? Minha mãe falou pra não brincar mesmo com isso. Ela fica assim, como assim? Sua mãe não fala, né? Vocês nem... Em que momento vocês interagiram, né? Sendo que isso não é possível. E ela vai além, né? Porque o sexto sentido dela tá dizendo ali que ela tá correndo certo perigo naquela casa. Fique esperta, hein, Lowen? E os dias vão passando, né? Aí ela tem alguns momentos ali com o Jeremy também. Então os dois vão se aproximando e se aproximando. E uma outra coisa engraçada é que, assim, em vários episódios, depois que a Lowen tá lendo ali também loucamente o manuscrito, né? Essa autobiografia da Verity, ela fala, não, eu tenho que parar de ler isso, eu não vou ler mais. Em vários momentos, mas ela não se aguenta, porque é doida pra saber o restante da história, né? Quer saber ali mais uma fofoquinha da família? Mas voltando ao manuscrito, quando as meninas já estão um pouquinho maiores, mais ou menos uns 3 aninhos, a Verity tem um sonho, né? Uma premonição, diz ela, e uma delas acaba colocando o travesseiro sobre a outra e acaba sufocando, né, até que ela viesse a falecer. E aí ela, né, primeira vez acho que surge ali uma pontada, um sentimento, e aí ela começa a ficar com raiva dessa outra criança, sendo que ela nem fez nada, né, foi um sonho. E aí toda oportunidade que ela tem, ela acaba dando umas cutucadinhas ali na criança.
Aí a Lowen tá toda feliz, terminei o primeiro livro. Quando ela chega pra contar pro Jeremy, né, e é aniversário dela, eles se empolgam, vai pra cozinha, vai fazer bolo pra ela, eles conversam. O negócio vai esquentando, rola um beijo, esquenta mais. Quando ela para e olha ali pro topo da escada, quem é que tá lá? Verity. Tá vendo tudo. É claro que ela comentou com o Jeremy, né? Ai, sai daqui, olha só quem tá lá, tal. E ele fala, tá maluca? Ela não anda, não sai, né? Não sai do quarto. Como que ela estaria ali, né? Na escada, sozinha? Aí ela tem certeza que o negócio tá muito estranho, muito esquisito. E outra coisa muito importante é que a Lowen, ela sofre de sonambulismo. E ela sofria desde a infância e até a mãe a tratava muito mal por conta disso. A mãe dela trancava ela no quarto, né? Mas não só isso, assim, a mãe chegava a judiar dela mesmo. E ela continua tendo, né, esses episódios. E aí um dia ela tem uma crise dessas na casa. E ela vai até o quarto da Verity. E quando ela se dá conta, ela tá lá em cima da Verity. Ela fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O Jeremy também, né, percebe a situação. E aí ela conta que ela sofre de sonambulismo, né? E aí ela pede pra ele trancá-la no quarto também, né? Que não só a fechadura do lado de dentro que resolveria, mas ela precisaria ter também uma outra pelo lado de fora. A autobiografia. E aí, chega na parte que todo mundo quer saber como é que elas acabaram morrendo, as gêmeas, né? Elas foram pra casa de uma amiguinha, né? Numa festa do pijama. E uma delas, a Chastain, ela tinha uma alergia a amendoim. Ela não podia comer. E os pais da criança sabiam disso, né? Eles tiraram tudo do alcance, né? Pra não correr nenhum risco. Mas no meio da noite as crianças ficaram com fome, então elas foram lá vasculhar tudo que tinha. E aí nessa, né, não sabe ler o rótulo, não sabe o que que tem, o que não tem. Ela acabou ingerindo um pouquinho de amendoim que tava num outro alimento. E a Verity lá, certeza que foi a irmã dela. A irmã dela que queria já, né, ela morta desde pequenininha, desde bebezinha. Foi a irmã, foi a irmã. E aí tá todo mundo de luto, sofrendo a perda dessa criança. E aí ela chega um dia pra Harper, que é a outra gêmea, e pergunta, você não tá sentindo falta da sua irmã? Você não tá sofrendo? Você não tá chorando? Só que ela se esqueceu que a filha sofre de uma síndrome de Asperger. E ela é autista. E aí os sentimentos são demonstrados de uma forma diferente. Então, é legal porque também toca nesse ponto, né? Assim, é de uma forma sutil. Fala também sobre o autismo e como as pessoas nessas condições sentem, né? Têm os sentimentos de uma forma diferente. E que a gente não pode criar expectativas e esperar que todo mundo sinta as mesmas coisas da mesma maneira ou que demonstre-as da mesma forma. Ela massacra essa criança com essas perguntas. E aí ela fala assim, então vem cá, vamos dar um passeio, né? Vamos fazer um passeio de canoa. Gente, não podia dar uma coisa boa, né? Aí, e ela vai ainda com a outra criança, né? Com o filhinho mais novo. Lógico, né? Pra ninguém desconfiar de nada. E ali no meio do passeio, ela ainda, né, chega um momento e fala pro filhinho mais novo, ó, prende a respiração. Ela, gente, vocês não fazem ideia. Ela vira a canoa. E pra mim, ela é uma completa, assim, psicopata, porque ela faz tudo ali muito calculado. Ela manipula todo mundo ali à sua volta, né? Finge os sentimentos, finge que ela tá sentindo. Depois ela sabe fingir também que ela se importa. Então, é um negócio, assim, absurdo. E aí depois ela vai até a margem, né? Fala para outro filhinho ficar lá esperando. E aí o filhinho fala, mãe, você não vai lá salvar, né, a Harper? Ela tá ali, né? Ela fala, não, já vou. Esperando já um tempinho, né? E ela, entra lá, vai chamar seu pai, né? Fala o que aconteceu e eu vou lá tentar salvá-la.
Que pessoa mais cruel. E ainda ela alega, né? Ela fala que fez isso por conta do Jeremy, do amor que ela sente por ele. Ela vê que ele sofre bastante, né? E ela afirma que quando você perde um filho, você perde todos. E ela achou que isso daí ia funcionar melhor, né? Que aí ele já sofria tudo de uma vez, enfim. E aí depois ela ia ficar com ele pra ela. Isso é o mais novo. Olha, mais lá no começo do livro eu até achava que ela sofria de depressão pós-parto. Mas depois eu fiquei muito confusa. Depressão pós-parto, se ela era narcisista, psicopata. Gente, fiquei confusa, sério. Bichinha dissimulada. Agora, o que que ela pensou na cabeça para poder escrever tudo isso? Ela mesma ali se incriminando completamente. E aí ela chega ainda ao ponto de escrever que depois de tudo isso, né, dela ter visto aí tudo que ela fez, ela mesma saiu com o carro, bateu o carro também, com um certo propósito, né? Claro, porque nada sem intenção. Aí a Lowen falou: não, peraí, gente, eu tô nessa casa com essa mulher doida. E aí ela vai lá, né, até o porão, aí ela pega uma babá eletrônica. E a Lowen monta mó esquemão lá na casa. Ela vai, pega uma babá eletrônica, coloca lá no quarto escondido pra poder ficar vigiando a Verity. E aí ela coloca lá, né, as imagens no monitor e ela fica lá no quarto dela, só esperando o momento dela se mexer. E aí acontece, ela se mexe. Aí quando ela vai, chama o Jeremy pra dar uma olhada, né? Fala assim, olha aqui, o que ela tá fazendo? Ela já tá na cama parada, claro, né? Aí ele fala, não, você tá ficando maluca, tá falando muita besteira, vai embora, é melhor você ir embora daqui. Mas ela tá com o manuscrito na mão. Ela fala assim, você tá duvidando de mim? Então leia isso daqui. Nossa, imagina ele lendo aquilo tudo sobre a vida dele, sobre a vida deles, dela. Depois que ele termina de ler aquilo, ele fica com tanto ódio, com sangue nos olhos, ele vai lá no quarto dela. Chega a sufocá-la. E aí a Lowen chega, não, peraí, você tá, né, assim, você vai cometer um crime aqui, quem vai pagar por ele é você. Aí a bichinha pegou e ainda falou assim, ó, tem que fazer como se tudo parecesse que foi um acidente. Não sei mais o que esperar desses personagens. E aí o livro caminha para um final surpreendente. A Lowen, gravidíssima, eles vão ali, né, retirar algumas coisas da casa, vão mexer, né, nas coisas da Verity, que tá ali embaixo da cama, e tinha uma carta pro Jeremy. E aí ela tá explicando que tudo que ela trabalhava, tudo que ela tinha escrito na autobiografia dela, no manuscrito, tratava-se, na verdade, do diário da antagonista. O que é isso? Na verdade, foi uma sugestão para que ela escrevesse melhor, né, de uma forma mais realista, mais assustadora. Então, ela tinha que pensar, analisar, né, sempre do ponto de vista do vilão, do antagonista. Então, por isso que ela passou a escrever tudo dessa forma invertida, como estava lá na autobiografia dela, no manuscrito dela. É isso, simplesmente isso. E aí, o final, você fica sem saber. Ela estava escrevendo aquilo, essa outra carta posterior, ela escreveu para amenizar o que tinha acontecido, a real personalidade dela, ou na verdade tudo aconteceu como aconteceu, ela foi a grande vítima e Jeremy não entendeu nada, nem a Lowen, e eles acabaram ali acabando com a vida dela, que ela era a inocente. Gente, uma confusão, mas uma confusão boa, assim, porque foi surpreendente esse final pra mim, ele foi muito bom. E a Lowen, que é a personagem principal, né, na verdade, ela se torna coadjuvante, porque a vida gira em torno ali da Verity, tudo que ela faz, e ela que acaba roubando toda a cena ali, ela que chama atenção pro livro. E isso é muito bom, assim, ela teve uma grande sacada, a autora. Eu tenho a minha versão do final. E você, em qual final acredita? Qual versão você acha que é a real? Até o próximo vídeo, até o próximo livro. Não deixa de ler, hein?